E foi a primeira sala profética. Que ano? 2015. 2015. E foi a primeira sala profética que eu participei na minha história, assim. Eu lembro que eu chego na sala profética e aí a pessoa que me recebe para poder orar por mim, quem não sabe que a sala profética é uma sala de oração, tem alguns intercessores e ministradores, eles vêm e oram especificamente assim, entregando palavras proféticas. Eu lembro que eu sentei e aí na época a pessoa que estava me ministrando é alguém que está na Zion até hoje, eu tenho muito carinho, tia Tânia, e ela senta e ela fala assim, olha, eu vejo que tem um diamante na sua cabeça. Você é muito precioso para Deus. E tem 2 portas na sua frente. Uma das portas, o Senhor diz que é a tua vontade. E se você quiser entrar por ela, não tem problema, porque Ele vai te abençoar. O Senhor está te dando a vontade permissiva dEle. A bênção permissiva dEle. Agora, a outra porta são os planos e a vontade de Deus na tua vida. Essa porta, se você entrar, não tem volta. É uma longa jornada. E é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Amém. Daí ela completa e diz assim, para essa porta, hoje vai ser necessário você falar alguns nãos na tua vida, para que você possa receber os sims de Deus. Na época eu estava na faculdade já, estou passando rápido assim, né, pela linha do tempo, mas eu tinha acabado de entrar na faculdade, estava na faculdade de Direito, aqui em Recife. Acabou que mais tarde no futuro, história rolando, eu venho a transferir para São Paulo também, continuo, sou formado em Direito, mas naquele momento eu trabalhava também no escritório de advocacia que tinha começado desde o primeiro semestre de faculdade, do primeiro período de faculdade, já tinha iniciado também, acho que com 2 semanas de faculdade eu tinha conseguido um estágio num escritório grande aqui de Recife. E aí ela falou assim, você precisa dar alguns nãos hoje na tua vida para que você tenha certos sims de Deus. Na hora, no meu coração, eu falei assim, é isso, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, beleza. Saí, aquilo era um sábado. Eu saí convicto, chorando debaixo da presença de Deus, impactado, o Senhor falando muitas coisas, e eu num processo bem intenso, indo cada vez mais profundo naquilo, e no meio do momento que você está naquela velocidade do que Deus está fazendo, você começa a ser levado pelo embalo do que Deus está fazendo. Eu lembro que ouvi falar na conferência, nessa conferência do Dunamis, acerca de Monte Sião. Porque até então eu tinha ido e não sabia o que era Monte Sião. Até o próprio pastor Teófilo, para mim, no tempo, era uma coisa muito... Quem que é ele? Eu não sei muito bem quem que é ele. Eu ainda estou descobrindo ao certo o que é Dunamis. Eu sei uma história ou outra que eu ouvi através de alguém, mas eu ainda não tenho muita convicção, coerência de quem é, eu quero conhecer. E aí, na conferência, eu ouvi dizer, tem a igreja Monte Sião. O pastor Teófilo ele não é só o fundador do Dunamis, ele também é o pastor sênior da igreja Monte Sião. Fica no endereço tal aqui em São Paulo, tal horário, tem culto. Eu falei, eu vou. Amanhã, eu vou. Domingo, vou aproveitar, eu só vou embora domingo de noite. Domingo de manhã, eu vou embora. Eu vou lá na igreja. 8 horas da manhã, culto no Morumbi. Eu lembro que eu chego lá, eu entro no salão da igreja, sento na cadeira, começo a chorar. Não estava nem no countdown ainda. A gente foi na Zion aqui em Recife, sabe que a gente tem um countdown de 5 minutos para começar o culto. Não tinha nem chegado no countdown ainda. A gente tinha uns voluntários correndo para um lado, para o outro. Na época, Monte Sião eram 300 membros. Só tinham 300 membros, só existia São Paulo, era ali pequenininho, não tinha ainda toda a correria. Era um negócio mais fácil, mais simples, né? Eu lembro que eu entro, sento, e aí voluntário passando para um lado, o pessoal correndo, as pessoas chegando, sentando nas suas cadeiras. E eu começo a chorar debaixo da convicção de Deus, assim, eu ouço o Senhor falar comigo, bem-vindo à tua casa, você chegou. Aí meu coração dá aquela gelada, eu chorando, Deus vai falando comigo. Quando chega no final do culto, eu falei, eu tô aqui já, acho que eu vou ali pegar a oração. Fui lá na frente, o pastor Teófilo estava lá, ele falou, você podia orar por mim? Me apresentei e tal, você podia orar por mim? Ele, não posso, tá? Como é seu nome? Ali nos conhecemos, falei rapidinho que vinha de Recife, ele, legal, vou orar por você. Daí, falei da pessoa que tinha me conectado para eu poder ir no Dunamis Experience, que era aquela missionária que estava lá na escola da Bethel. Ele, conheço demais, a família está aqui com a gente, ela é daqui, a gente que enviou, logo ela volta, isso aqui, tá, vou orar por você. Daí, ele começa a orar por mim, daí ele para e fala assim, eu vejo você dentro de um carro branco, chorando, adorando a Deus. Bem específico, né? Aí eu olhei e falei assim, esse japonês é doido. Porque eu moro sozinho, meus pais tinham mudado para o Rio Grande do Norte. Eu falei, eu moro sozinho, eu não tenho carro, eu pego ônibus todos os dias para poder ir pro escritório. Não tem nem carro, quanto mais branco. Tem nem carro dele, um carro branco e você dentro do carro adorando a Deus e chorando, glorificando a Ele.
Ele falou assim, esse japonês é muito doido. Eu falei, beleza, ele continua, ele me entrega uma palavra muito específica. E aí ele olha pra mim, dá aquela travada, ele fala algumas coisas acerca de destino, de futuro, de chamado. Aquilo me impacta bastante também, confesso que fiquei até um pouco assustado na hora. Terminamos ali, ele me abraçou e falou, vamos conectar. Um outro líder do Dunamis estava do lado na época. E aí conectamos, trocamos telefone e ficou. Isso foi abril de 2015. Quando chega em julho de 2015, primeiro, volto para Recife. Isso é um domingo, 16 de abril. Na segunda-feira, eu chego em casa, vida que segue, faculdade, escritório, tô indo lá. Na quinta-feira daquela semana eu ganho um carro. Eu ganhei um carro branco. Ganhei um carro branco. Eu ainda lembro, era um Ford Ka branco. Eu entro no carro, tô chorando debaixo da presença de Deus e lembrando da palavra. E falando, Deus, tá acelerado demais esse negócio que o Senhor tá fazendo. Eu não tô entendendo nada, esse negócio tá muito rápido. Eu só tô dizendo sim, à medida que eu vou dizendo sim, o Senhor tá acelerando. E por assim foi. Em julho, eu tô voltando do trabalho, apesar de estar com carro agora, mas era perto, então eu voltava a pé. Eu lembro que voltei a pé do trabalho e fui deitar. De novo, fui dar uma dormida. Fui batizado no Espírito Santo dormindo e resolvi mais uma vez deitar para dar uma dormida. Cheguei do trabalho. Nesse sono que eu estava tendo, comecei a sonhar com a minha mãe. E a minha mãe era como se ela fosse a cabeça de um manequim. E ela ficava rodando na minha frente, era uma tela de blackout preto por trás e ela como se fosse um manequim, rodando. E eu só via a boca dela mexendo. E ela falava assim, Mateus, acorda. Acorda que é a ligação da tua vida. Atende o telefone que essa ligação vai mudar a tua história. Acordei assustado, peguei o telefone, quando eu peguei o telefone tinha uma chamada perdida de um número de São Paulo. E aí eu olho, dou um susto, quando eu vejo chega um áudio daquele número de telefone no meu WhatsApp. Era um dos líderes do Dunamis falando, fala Mateus, tudo bem? Que é o líder do Dunamis, fulano, tô entrando em contato com você porque a gente tá rodando um projeto de uma escola de liderança novo e a gente pensou em você, quer te convidar a fazer parte. E aí, coisa de um mês depois daquilo, eu mudo para São Paulo, largo tudo, vou de vez e desde então fico em São Paulo e só retorno literalmente em 2023 para poder assumir a igreja Zion em Recife. Então foi uma coisa sobrenatural, ao mesmo tempo muito acelerada, muito rápida, desde o meu novo nascimento até o meu batismo no Espírito Santo, até tudo começar a deslanchar e ficar, esse tempo de 10 anos em São Paulo,